Segundo o discurso de Jesus, que está no Evangelho que escreveu São Mateus, capítulo 10, a partir do versículo 24 em diante. Jesus está fazendo aqui algumas admoestações, algumas instruções, dando aqui alguns estímulos e falando das dificuldades que é executar a missão do reino. No versículo 24, Jesus diz: não é o discípulo mais do que o mestre, nem o servo mais do que o seu senhor. Basta ao discípulo ser como seu mestre e ao servo como seu senhor. Se chamaram de Belzebu, o pai de família, quanto mais os seus domésticos. O que nós devemos, todos nós, devemos ter em mente e nunca nos esquecermos, em momento algum, porque todos nós passamos e outros vêm em seguida, e assim a igreja caminha, é que nós, por mais conhecimento que nós adquirimos, por mais intelectualidade que nós temos, por mais preparo que nós julgamos ter, nós sempre seremos discípulos. E Jesus, falando sobre discípulos, ele diz: depois de haverdes feito tudo, considerai-vos servos inúteis. Na verdade, a palavra inútil está mal traduzida. Não é, a palavra original não é inútil. E aí a gente fica com a sensação de zero à esquerda. Mesmo fazendo tudo para Jesus, quando nós lemos esse texto, e Jesus diz: considerai-vos servos inúteis, a gente nem sabe o que dizer, nem sabe como se sentir. E olha que tem pessoas que dão a sua vida integralmente para Jesus. Tem pessoas que morrem por causa do Evangelho. Tem pessoas que largam suas riquezas para seguir o Evangelho. Tem pessoas que pagam um alto preço para seguir o Evangelho. E Jesus ainda diz que nós devemos considerar servos inúteis. Na verdade, não é servos inúteis, é servos comuns. Servos que fez somente o que mandou fazer. Jesus diz: prega o Evangelho, eu vou lá e prego o Evangelho. O que eu quero receber de elogio, se foi me mandado, foi, como diz o apóstolo Paulo, se me foi imposta esta obrigação. Nós devemos nos considerarmos dispenseiros da multiforme graça de Deus, isto é, das mais variadas formas de operação e da misericórdia de Deus. Aí agora Jesus está ensinando os seus discípulos
Porque Jesus sabia, quando ele partisse, quando a igreja tivesse em operação, que iriam surgir pessoas, como diz o apóstolo São Pedro, que queriam dominar a herança de Deus, que queriam mandar na herança de Deus. Vamos ver o que Pedro diz. Melhor ler. Pedro diz assim, ó, os irmãos estão careca de saber, né? Esse texto aqui diz assim, ó: apacentai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer, nem por sorte da ganância, mas de boa vontade, não como dominadores do que vos foram confiados. Não é muito difícil você pensar que muitas pessoas acham que são donas do rebanho de Deus, quando foram chamados apenas para ser discípulo, e não querem passar nada do que Jesus passou. Você sabia que chamaram Jesus de endemoniado? Chamaram Jesus de endemoniado. Eu não estou falando do crente do Paraguai. Não estou falando desse, não. Eu estou falando do crente. Porque as pessoas que não conhecem o Evangelho, as pessoas que não vivem o Evangelho, que vivem fazendo julgamentos de um, de outro, quantas vezes a gente ouve críticas de irmãos para com irmãos, uma vez que nós somos só discípulos, e ficamos todos sentidos quando alguém faz um julgamento a nosso respeito, nós ficamos todo melindroso. Jesus diz assim: ei, se chamar o pai de família, se basta o discípulo ser como seu mestre, o servo como seu senhor. Se chamaram de Beelzebul, dono da casa, quanto mais os domésticos. Jesus está dizendo, nós, como discípulos, assim como ele, mestre Jesus, sofreu o julgamento das pessoas, foi censurado pelas pessoas, foi humilhado pelas pessoas. E olha que em Jesus ele é o exemplo que nós não encontramos nenhum defeito. Não se achou engano na sua boca. Jesus era o homem perfeito. Deu exemplo em tudo. Imagina nós, comedor de feijão. E cada um tem a sua personalidade. E personalidade, ela não é mudada, ela é controlada. O que muda, às vezes, é o caráter. Então, nós sempre seremos discípulos de Jesus. Seja novo convertido, seja membro novo, membro médio, membro velho, obreiro, líder, pastor, bispo, apóstolo, é tudo discípulo. No final é tudo discípulo de Jesus. Ninguém nunca vai chegar a ser mais do que isso. A gente tem que viver a nossa vida baseado nesse princípio. Sempre seremos discípulos. Então,
Em vez de você ficar seguindo A e B, você tem um mestre para seguir. Ele se chama Jesus. Ele deixou princípios para abençoar a nossa vida. É a Jesus que nós devemos seguir. Nós obedecemos às tradições que nos foram colocadas pela nossa denominação. Estamos sujeitos às nossas autoridades, mas devemos seguir a Jesus. Não é aquelas pessoas do partido de Jesus lá de Corinto. Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Pedro e eu sou de Jesus. O pior grupo das divisões na igreja é o grupo de Jesus. Que ele diz assim: eu não vou obedecer a ninguém, meu negócio é com Deus. Esse aí não tem oração, não tem nem como expulsar o demônio dele. Não tem nem como expulsar. Porque ele é do grupo de Jesus, ele não dá satisfação para ninguém, né? Mas eu e você fomos chamados para seguir e servir Jesus. Eu sempre digo o seguinte: a igreja é de Deus, e Deus entregou a igreja no pastoreio dos homens. E os homens são falhos. Os homens têm natureza mal. Os homens têm crises. Os homens são humanos. Os homens são falhos. Mas em Jesus nós nunca vamos encontrar uma falha, nós nunca vamos encontrar um defeito. Tem um livro chamado Antigo, nem sei se ainda tem para vender esses livros. Em seus passos, o que faria Jesus? Quem já leu esse livro? Okay? Eu sugiro que você adquira um livro desse. Muito bom. Eu já li esse livro 3 vezes. É impactante. Sua vida muda. Em seus passos, o que faria Jesus? O livro aborda o tema, colocando nas situações comuns da vida, nas tomadas de decisões, coloca o seguinte: se Jesus estivesse no seu lugar como homem ou como mulher, como jovem, como adolescente, como obreiro, como pastor, e nesta situação que se apresentou hoje, como é que Jesus agiria? Esse é o tema do livro. E vai colocando situações do nosso cotidiano, porque o homem é o mesmo desde que quando Deus criou Adão. O homem não mudou. De jeito maneira, é o mesmo. Então aqui Jesus diz assim: olha, não queira ser mais do que discípulo. Não queira ser mais do que discípulo. Eu escrevi aqui: devemos ter em mente que sempre seremos discípulos, independente da função que ocupamos na obra de Deus. Ninguém deve se vangloriar que é mais do que o outro. Paulo, escrevendo aos Filipenses, ele fala sobre isso. Ninguém deve dominar sobre a herança de Deus sob o pretexto de autoridade. Jesus alerta que seremos mal julgados. Porque às vezes as pessoas têm julgamentos bons a nosso respeito, né? Mas tem pessoas que vão nos julgar mal. Que muitos dirão que somos até endemoniados, assim como foi com Jesus. E coisas semelhantes, porque foi assim com ele, e será
assim conosco. Quando as pessoas te tratarem como os homens trataram Jesus, você deve pensar, raciocinar e dizer assim: eu estou no caminho certo. Porque geralmente a gente quer o aplauso das pessoas. A gente quer o elogio das pessoas. Elogio é bom também. Mas a gente quer viver nessa filosofia. Versículo 26. Portanto, não temais, 26, 27. Portanto, não temais, porque nada há encoberto que não haja de revelar-se, nem oculto que não haja de saber. Se Jesus está falando de um texto de Isaías. O que vos digo em trevas, dizei-o em luz, e o que escutai ao ouvido, pregai aos telhados. Vai. Acabou? Vai mais para frente aí. Não temais os que matam o corpo e não pode matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. E Jesus vai entrando por esse raciocínio. O que nós entendemos desses textos até o versículo 30, até o versículo até o versículo 31, o entendimento, o ensinamento devemos temer a Deus sempre, 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 sempre. Antes de temer a qualquer pessoa, devemos temer a Deus. Porque Deus é soberano. Você sabe o que é ser soberano? É aquele que manda em tudo. Devemos temer a Deus, porque, além de soberano, Ele sabe de tudo. Não acontece nada em todo o planeta, com todas as pessoas, e olha que é muita gente, hein? A gente não tem ideia. 9 bilhões de pessoas. Deus sabe tudo acerca de cada uma dessas pessoas. Você imagina o computador de Deus. Sabe tudo sobre todos. Conhece tudo de trás para frente, de frente para trás. Às vezes, nós desanimamos. Às vezes, nós deixamos de acreditar em determinados momentos da vida, porque nós esquecemos que Deus é soberano. Nós esquecemos que Deus sabe de tudo que acontece com tudo. Por isso Jesus diz, nada há encoberto. Aqui Jesus está se referindo a um texto de Isaías, que falando sobre os atos dos ímpios. Mas aqui é sobre todas as pessoas. E nós temos uma tendência da natureza humana de temer os homens. E esses dias aconteceu um fato, né? Todo mundo sabe aí. Aliás, foi falado de tantas versões, e hoje eu fiquei sabendo da versão original pelo EPTV, da mocinha que era daqui, de Pouso Alegre, e foi como mula lá para Tailândia. E todo mundo sabe que na Tailândia esse crime ele é condenado à pena de morte. E eu lembro de uma oportunidade, há uns anos atrás, em que o Lula não era mais presidente, era a Dilma Rousseff. Ela escreveu uma carta, fez apelo, como chefe de uma nação, para reconsiderar a sentença de morte que já havia sido dada
para aquele surfista. E no dia da execução, o baixinho lá, o bigodinho, pegou a carta e disse assim: é nós, quem manda aqui é nós. Estou aqui contextualizando o baixinho lá. Quem manda aqui somos nós. País nenhum vai dizer o que nós devemos fazer. E o presidente estava com a carta na mão. A carta da Dilma. Ele não falou do Brasil. Está vendo isso aqui? Mas todo mundo sabia que era do Brasil. Está vendo isso aqui? Mostrou para todo mundo. Rasgou em 2, depois rasgou em 4. As pessoas temem, como Jesus diz, aqueles que matam o corpo. A nossa tendência é essa, o homem ter medo dos homens. E está vendo cada coisa absurda, que a gente passa até mal, da maldade humana. Mas Deus, não é o ditado popular que a turma diz por aí, não. Deus é maior. Deus, Ele é maior do que todas as coisas. É Deus quem determina. Se Deus quiser, vai acontecer. Se Deus não quiser, vai acontecer. Não vai acontecer. Só acontece se Deus permitir. Agora, eu não posso ficar questionando os desígnios de Deus. Eu não posso questionar os planos de Deus, os motivos de Deus. Que eu sei, só tem um homem que Deus deu satisfação. Que eu sei, só tem um homem. Ocultarei eu a Abraão o que faço? Abraão, meu amigo. Viu, Abraão? Eu vou olhar. Eu estou dando uma idinha ali em Sodoma e Gomorra, porque chegou aos meus ouvidos que o negócio lá está feio. E eu vou lá conferir. Com essa linguagem, a gente até fala, nossa, mas Deus não sabe lá do céu. Na verdade, Deus queria dar uma oportunidade. E mandou. É tanto que Deus ficou conversando com Abraão e os anjos foram para lá. Depois Deus sumiu, desapareceu, porque Deus é assim, aparece, desaparece. Ele aparece em forma humana, aparece em forma de anjo. Deus aparece no trovão, Deus aparece no raio, Deus aparece do jeito que Ele quiser aparecer. Do jeito que Ele quiser aparecer, fica atento. E a gente às vezes quer que Deus se revele para nós, mas quer que Deus se revele na sua grandeza, na sua majestade. Não é possível, irmão, isso aí não é possível. Isso aí não é possível, porque o mais íntimo dos homens que conheceram a Deus, Deus disse assim, não vai dar, Moisés. Eu gosto de você, nós estamos juntos, que nem aqueles 2 mãozinhos assim dos emojis, né? Emoji. Nós estamos juntos, somos, né? O que você falar eu faço, mas não vai dar para me aparecer para você. Eu vou passar, vou pôr você numa fenda, e quando eu passar, você vai me ver pelas costas, porque homem nenhum vai me ver e vai viver. Então se contente com a revelação de Deus. No dia que Deus quiser falar com você, como falou com Jó, de um redemoinho, Ele vai falar. No dia que Ele quiser falar através do trovão, Ele vai falar. No dia que Deus quiser falar na sua majestade, Ele vai falar. Mas no dia que Deus quiser falar através de um mendigo, Ele também fala. No dia que Deus quiser falar através do pastor, vai falar. Através do hino que a irmã canta, que o irmão canta, Ele vai falar. Quiser falar através de um adolescente, Ele vai falar. Deus fala do jeito que Ele quer. Ele se revela do jeito que Ele quer. Porque Ele é Deus, Ele é soberano. É que nem aquele hino que as irmãs cantam aí. Quem manda aqui é Ele. O dono disso aqui é dele, e tudo é para Ele. É esse hino aí que as irmãs cantam. Porque Deus é Deus. Nós devemos temer a Deus.
Vamos seguir, 32 e 33. Ai, agora aqui é complicado, hein? Portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante de meu Pai que está no céu. Mas qualquer que me negar diante dos homens, eu negarei também diante do meu Pai que está no céu. É fácil, né, irmão? Isso aqui é fácil. Eu acho que esse é dos princípios, das instruções de Jesus, é mais fácil. É fácil confessar Jesus diante dos homens? Se você confessar Jesus diante de determinadas pessoas, você perde o prestígio. Se você confessar Jesus em uma situação em que você vai perder dinheiro, você pensa duas vezes. Se você confessar Jesus, querer confessar Jesus diante de ameaças, você tem medo de perder a vida. Confessar Jesus aqui na igreja, a gente até grita. A gente até grita que nem ficar no estádio ali do Pousão, que normalmente nem não está ganhando nada. A gente grita. Mas confessar Jesus aqui é fácil. Eu vou dizer uma coisa para você. Falo do que eu sei. Tem algumas pessoas que eu acredito piamente que elas são crentes. Se me falar, viu fulano de tal fazendo isso, eu não acredito. Eu não acredito. Aquele lá é crente. E eu vou dizer de mim. Eu estou nessa cidade 10 anos. 10. E eu frequento um clube, 2 clubes eu frequento. Para mim não ficar estressado, para mim não morrer do coração, para ficar mais magrinho, que eu pesava 120 quilos, agora estou pesando 111. Tá, beleza, toda hora a calça está caindo. Então, e todos me conhecem em ambos os lugares, sabe que eu sou pastor. Eu não tenho problema nenhum de sentar em nenhuma mesa de nenhum daquelas pessoas. Aliás, ele falou, pastor, senta aqui com nós, senta aqui com nós. Aí eu pego minha aguinha, ou meu refrigerante, sento junto, mas todos ali sabem que eu sou pastor. Outro dia um deles disse assim, pastor, nossa, o senhor não bebe nada? Bebo. Aqui, ó, água com gás. Mas o senhor não toma uma... Não dá certo, irmão. O que você vai dizer amanhã de mim? Se eu tomar aqui um... Até eu posso tomar. Mas, e amanhã? O que é que você vai dizer de mim? Não tenho problema nenhum com isso. Eu não condeno ninguém. Eu sei o que é bom para mim. E procuro manter o meu direito de falar. Como já aconteceu várias vezes. Um desses tempos atrás, um desses amigos ficou doente, não descobria nada, andei pedindo oração aqui por ele, mora na sua rua de trás aqui. E às vezes a gente ia junto para o clube, voltava. E ele disse para mim assim, pastor, eu estou mal. Eu falei, Tavares, eu vou orar por você, para Jesus te curar. Pastor, eu não sou muito de religião, mas agora eu estou... E se eu tivesse envolvido nesse negócio, você acha que eles iam pedir ajuda? De vez em quando pastor, o senhor está orando por nós? Oro todo dia por esse povo aqui, ó.
Todo dia eu oro por esse povo. Não fica triste não, que também oro por você. Todo dia, todo dia, todo dia, todo dia. Não tem problema nenhum de confessar Jesus em qualquer lugar. Não tenho problema nenhum com isso. Nada. Eu não vou perder esse direito, e você não deve perder esse direito. As pessoas podem até te julgar mal, mas na hora H é com você que ela vai falar, porque você ganhou o direito de testemunhar de Jesus. Então Jesus diz: aquele que me confessar diante dos homens, eu também vou confessá-lo diante de meu Pai que está no céu. Jesus diz lá em João 14, acho que é 14. Pai, aqui, não, 17. Aqui estão os que o Senhor me deu. Esses são os que o Senhor me deu, que lavaram as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Jesus vai nos confessar diante do Pai e dos anjos. Você quer honra maior do que esta? Então não importa. Não perca esta oportunidade. Você pode perder dinheiro. Você pode perder prestígio. Você pode ser mal julgado. Você pode até perder credibilidade diante de certas pessoas. Mas não negue Jesus. Seja seu discípulo. Eu sou discípulo de Jesus. É para bater no peito e dizer: eu sou discípulo de Jesus. Eu sou discípulo de Jesus. E este é um princípio que nós não podemos abrir mão, sob nenhuma circunstância, nenhuma. Porque se nós abrirmos, já estamos cortados diante de Deus. Vamos seguir. Agora vem as dificuldades que o Evangelho traz. Jesus diz assim: olha, não penseis que eu vim trazer paz à terra. Eu não vim trazer paz, mas espada. Pois vim causar divisão entre o homem e seu pai, entre a filha e sua mãe, entre a nora e a sogra. Assim os inimigos do homem serão os da sua própria casa. É verdade ou não, irmão? Isso aqui. Quantas dificuldades você teve por causa do Evangelho? Quantas crises você teve por causa do Evangelho? Teve não, ainda está tendo. Mesmo em famílias crentes. Porque cada igreja, cada denominação tem um entendimento sobre seguir a Jesus. E nem todos têm o mesmo entendimento. Então, se um é de uma igreja, o outro é de outra, da mesma casa, e um outro é de outra, vai chegar uma hora que a coisa vai tumultuar por causa de interpretações erradas do Evangelho. Mas Jesus está dizendo exatamente isso. Quando ele disse isso, era compreensível, porque Jesus estava falando para um grupo de judeus que iam se converter. E quando se convertesse, eles iam perder a herança, iam ser expulsos da família, iam ser rejeitados na sociedade judaica. Mas isso não é só para a sociedade judaica, não. Isso é aplicado nos dias de hoje. É que aqui é tudo bonitinho, tudo mascarado. Mas quantas dificuldades nós temos no meio do povo de Deus, justamente por causa do Evangelho. Porque um diz: não precisa ser crente assim tão.
tão fanático, né? Chama fanático, né? Não precisa disso tudo. Aí o outro ganha o salário. A mulher já diz assim: você vai dar tudo isso? Não é? Ou o marido, ou a mulher ganha o salário, o marido fala: você vai dar tudo isso? E isso vai causando divisões, vai causando divisões, vai causando divisões. Jesus está falando nesse sentido. Mas quando estamos afinados, conectados com Jesus, nós vencemos todas estas barreiras. Quando nós temos a nossa casa servindo ao Senhor, nós podemos dizer que nem Josué: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Basta ter princípios. Venha com a família na escola bíblica dominical para ver se vai dar problema. Que todo mundo aqui vai aprender que Deus é bom. Todo mundo vai aprender que tem que testemunhar de Jesus. Todo mundo vai aprender que Ele é discípulo. Sai todo mundo daqui ensinado. Vem para a escola bíblica dominical. Que, aliás, domingo vai ter um café também. De novo, né? Você que vai no retiro, pode ir no retiro. Nós vamos ficar aqui na escola. Viu? Fica tranquilo aí. Então, o Evangelho causa essas crises, essas divisões. Já estou terminando, irmão. Assim os inimigos... Aí Jesus diz assim: quem ama seu pai, quem ama sua mãe mais do que a mim, quem ama seu filho, sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Jesus quer ocupar o primeiro lugar na sua vida. Está falando individualmente do pai, individualmente da mãe, individualmente do filho ou da filha ou de qualquer parente. Jesus está em primeiro lugar. Se for para agradar, primeiro é agradar a Jesus. Não importa que causa tumulto dentro de casa. Não importa. Jesus está em primeiro lugar. Sempre em primeiro lugar. Ou senão, ele diz assim: você não é digno de mim. Se não é digno de mim, você vai queimar. Você não vai ser salvo. Aí Jesus diz assim, ó. Aí aperta mais um pouco. Porque tem muita gente vendendo evangelho de água com açúcar. Que não faz mal nenhum. Não tem compromisso. Não tem protesto. Não é evangelho de não pode. Não é evangelho de uma lista de não pode. Para mim ter um evangelho, uma igreja de uma lista de não pode, para mim é fácil. É só eu fazer uma edição e dizer: não pode cortar cabelo, não pode usar gravata vermelha, não pode usar camiseta, não pode usar vestido amarelo. Opa, tem dois aqui. Tem que usar chapéu, tem que usar só sapato preto. Isso é fácil, irmão. Isso aí é fácil. Isso é fácil. Jesus diz assim: olha, quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Eu pergunto para você, aonde é que existe cruz sem sofrimento? Aonde é que tem cruz enfeitada com rosa? Aonde é que tem cruz que o caminho é largo? O Evangelho, ele faz a diferença. O Evangelho vai contra a correnteza da sociedade moderna. Ele é muito claro. Quem não toma a sua cruz e vem após mim não é digno de mim. Você quer achar a sua vida? Você quer ter uma valorização da sua vida? Se você
quiser, Jesus diz assim, olha, quem acha a sua vida, perdê-la-á. E quem, todavia, perde a sua vida por minha causa, achá-la-á. Perder a vida aqui tem dois sentidos. Um sentido é de morte, e o outro sentido é de deixar de desfrutar determinados privilégios por causa de Jesus. Mas a gente sabe por experiência que a Bíblia orienta que nós devemos considerar o nosso irmão por quem Jesus morreu. E eu digo assim, não, eu vou viver a vida do jeito que eu quiser. Se eu quiser comer carne com sangue, eu vou comer com sangue. Se eu quiser comer carne sacrificada, eu vou comer sacrificada. Se o irmão não gosta, isso é problema dele. Não, irmão. A nossa filosofia é bem diferente. Nós vivemos para agradar a Deus. Nós devemos considerar os que são mais fracos na fé. Nós devemos ser solidários para com todos. Não podemos amar um mais do que o outro, porque para todos Jesus morreu da mesma forma, Jesus perdoou da mesma forma. Esse é um princípio que para seguir causa sofrimento, precisa de disciplina, amadurecimento espiritual. Quem acha a sua vida vai perdê-la. Quantos raciocinaram, quando eu for mais velho, depois que eu desfrutar de tudo, aí eu vou ser crente. Aí não dá tempo. Aí não dá tempo. E as pessoas acham que seguindo a Jesus, nós estamos perdendo tempo. Nós estamos perdendo a nossa vida. Que a gente não conhece as coisas boas da vida. Você quer coisa mais boa do que sentir a presença de Deus, do que ter esperança de viver eternamente com Jesus? De estar no lugar onde o olho não viu, o que o ouvido não ouviu, o que não subiu no coração do homem, é o que Deus preparou para aqueles que o amam, para mim e para você. Vale a pena servir a Jesus. E para terminar, Jesus diz sobre as recompensas. Quem recebe um profeta na qualidade de profeta, quem recebe a mim, recebe aquele que me enviou, quem deu um copo de água, né? Quem recebe um justo no caráter de justo, receberá galardão de justo, e quem der de beber, ainda que seja um copo, coisa mínima, faça uma coisa mínima, não ficará sem a sua recompensa. A nossa recompensa vem de Deus, não é daquele por quem fazemos as coisas. A nossa recompensa, se você faz algo pelo povo de Deus, você vai receber de Deus a recompensa, porque Deus não fica devendo nada para ninguém. Você pode receber essa palavra? Graças a Deus.